Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Ótimo! Hoje nós faremos a correção do nosso livro de ciência das páginas 32 a 37. Mas antes de começar a nossa correção, nós vamos voltar ao assunto que nós aprendemos na aula anterior. Nós falamos sobre a alimentação e sobre a locomoção dos animais. Tá lembrado? Então vamos recordar. A alimentação dos animais, nós podemos classificar os grupos de animais em 3 tipos quanto à sua alimentação. Eles podem ser carnívoros, quando se alimentam de carne de outros animais. Eles podem ser herbívoros, quando eles se alimentam de vegetais e plantas. E podem ser onívoros, quando eles se alimentam de carne de outros animais e também de plantas e vegetais. O homem, por exemplo, é um animal onívoro, porque ele come carne e come plantas e animais. Pode até ser que a pessoa não goste de carne, mas se ela quiser comer, é da natureza humana, ok? Então, ótimo. Nós falamos também sobre locomoção. Vários animais, eles se movimentam de formas diferentes, cada um de acordo com a sua espécie. Então, nós vamos ter animais, por exemplo, que andam. Nós vamos ter animais que pulam, animais que voam, animais que nadam, animais que rastejam. Nós vamos ter animais com vários tipos de locomoção, de acordo com a sua espécie. Muito bem. Então, eu pedi a você na página 32 que fizesse uma pesquisa ou até que lembrasse, né? Você poderia lembrar, por exemplo, do passeio que você fez no zoológico. Quando a gente vai passear no zoológico, onde tem os animais aqui na cidade, o que acontece? Cada plaquinha de animal costuma ter falando, as informações sobre a alimentação daquele animal. Então, você ia olhar esses 4 animais que deram o exemplo aqui e você ia dizer se eles se alimentam de carne, de insetos, de frutas ou se eles se alimentam de plantas. Então, observe aí para ver o que você pesquisou. Por exemplo, uma zebra. A zebra se alimenta de quê? Ela se alimenta de plantas. Então, você ia ligar a zebra até a palavrinha plantas. Muito bem para quem ligou. O macaco, o chimpanzé, que é um macaco muito vistoso, muito forte, que vive nas florestas. O chimpanzé, ele se alimenta de quê? Ele se alimenta de alguns insetos e se alimenta também de frutas, que a gente sabe que é a banana, né? Então, ele se alimenta de alguns insetos que estão lá na floresta e de algumas frutas. Essa raça, de macaco se alimenta assim. A onça pintada. Então, no macaco você ia ligar no inseto e na fruta. A onça pintada. A onça pintada, ela se alimenta de quê? Ela se alimenta de carne, inseto, fruta ou plantas? Ela se alimenta de carne. A onça pintada, ela é carnívora. Então, você ia ligar a onça até carne. Muito bem. E o sapo? O sapo, ele se alimenta de insetos. Ele come muitos insetos. Então, você ia ligar o sapo aos insetos. Então, a zebra, às plantas. O macaco, aos insetos e frutas. A onça pintada, a carne. E ao sapo aqui, você ia ligar aos insetos. Parabéns para quem acertou. Agora, na página 33, vamos acompanhar o poema Vivacidade. Galinha viva, para continuar viva, não faz uma coisa, negócio com a raposa. Rato que não dá rata, rato que vê seu ato, não chega nem perto da pata de um gato. Sapo que é cobra e sabe onde põe o pé, não se aproxima de cobra e fica longe do jacaré. Menino sabido sabe bem esse lema, mocinho vence o bandido só mesmo no cinema. Não é verdade? Os bandidos aqui no caso são os predadores. Por exemplo, uma galinha vai conseguir vencer uma raposa? Muito difícil. Um rato vai conseguir vencer um gato? Mais difícil ainda. Por exemplo, um sapinho vai conseguir vencer uma cobra ou um jacaré? Muito difícil. Então, esses predadores que se alimentam de outros animais, eles têm que manter alguma distância, porque com certeza esses animais vão correr risco. A galinha, o rato e o sapo aqui no nosso poema vai correr o risco.
não é mesmo? Então vamos seguindo aqui respondendo. Segundo o autor, uma galinha esperta não faz negócio com a raposa. Considerando essa informação, cite o animal do qual a raposa se alimenta. A raposa se alimenta da galinha. Muito bem. Explique o porquê de o rato evitar chegar perto do gato. Porque o gato, ele se alimenta de rato. Por isso que ele não pode se arriscar a ficar chegando muito perto, porque se o gato estiver com fome, vai acabar se alimentando dele. Segundo o autor, qual é a relação entre serpentes e sapos? E entre jacarés e sapos? Tanto a serpente quanto o jacaré se alimenta de sapo. Então a relação que eles têm é que os dois se alimentam do mesmo animal. Por isso que o sapo tem que manter o quê? Distância, para ele não virar o quê? O alimento desses animais. Né? Esses animais, isso é a cadeia alimentar. Eles se alimentam de outros animais que existem na natureza, não é mesmo? Joia. E nós temos que tomar cuidado com todos eles, né? Porque do mesmo jeito que se alimenta da carne da galinha, do rato e do sapo, pode se alimentar da carne humana também, não é mesmo? Então vamos agora na página 34, seguir o texto que está falando aí. E descobrir, sem querer, como um peixe pode ajudar o outro. Olha só, a conseguir o seu próprio alimento. Tá vendo? Não tem só espertos como a raposa aqui no ambiente terrestre, não. Lá nas águas também tem. Então vamos acompanhar o texto. Siga aquele peixe. Alguns animais marinhos fazem muita bagunça no fundo do mar ao se alimentarem. A raia-prego, por exemplo, caça animais que vivem enterrados na areia, como peixes e caranguejos, para encontrar suas presas. Essas raias ondulam e batem suas nadadeiras rapidamente no fundo do mar, até encontrarem e desenterrarem seu alimento. Com isso, as raias levantam muito a areia e desenterram não só sua comida, mas também outros animais escondidos e que são um bom petisco para outras espécies marinhas. Ela bate, né, as nadadeiras dela e aí faz movimento, a nadadeira dela é muito grande, faz movimento na areia e a areia acaba desenterrando os animais, os peixinhos que estão lá escondidinhos para fugir dos predadores. Olha só que interessante. Não é à toa que em alguns lugares as raias são seguidas por um ou mais peixes que capturam animais afugentados por ela. Na hora que ela bate a nadadeira e essas nadadeiras fazem movimento e desenterram esses animais, os peixes que estão do lado da raia se alimentam deles. Então aproveitam para poder pegar o alimento sem esforço nenhum, que a raia já fez o esforço. Mas talvez um dos casos mais interessantes que os animais seguidos seja o das moreias. Com seu corpo comprido, né, longo e esguio, as moreias conseguem passar por frestas muito estreitas de recifes e acabam por afugentar pequenos peixes escondidos. Afinal, quem não se assustaria ao se deparar com uma boca repleta de dentes pontiagudos? Com certeza, todo mundo ficaria com medo, né? Até nós. Por isso, alguns peixes seguem as moreias bem pertinho durante seu deslocamento pelo mar. Olha que interessante. Na tentativa de abocanhar um peixe em fuga. A moreia, esse animal aqui, ó, quando ela passa, né, pelas frestas dos recifes, os peixinhos ficam com medo dela, porque ela tem uma boca muito grande, muitos dentinhos afiados nela. E aí, ficando com medo, eles tentam o quê? Fugir. Os peixes que estão perto dela, né, que não correm perigo dela comer, porque devem ser peixes grandes também, o que vai acontecer quando esses peixinhos começarem a fuga? Eles vão o quê? Comer esses peixinhos. Eles vão obter o alimento deles sem esforço nenhum, porque a moreia já assustou os peixinhos. Olha que interessante que acontece até no fundo do mar. Agora, de acordo com o texto, marque X nos alimentos consumidos pela raia preta. Algas e areia? Não fala isso no texto.
Peixes e caranguejos, correto, aqui fala, ó, peixes e caranguejos, ó, enterrados como peixes e caranguejos, então é o alimento dela. Caranguejos e frutas? Não, ela não tem fruta lá no fundo do mar. Por que a raia-prego é seguida por os outros peixes? Simples, porque ao procurar o alimento, ela bate a nadadeira dela e levanta muita areia. Levantando muita areia, ela desenterra os outros animaizinhos que estão lá escondidinhos. E aí, os outros animais fazem o quê? Os outros peixes capturam esses peixinhos menores, esses seres menores, e se alimentam deles. Por que a moreia também é seguida por outros peixes? A moreia, ela não bate a nadadeira, mas ela espanta os peixinhos que estão escondidos nos recifes, porque ela tem muitos dentes na boca, então ela assusta. E com isso, eles se assustando, eles vão tentar a fuga. Fugindo, o que eles vão fazer? Eles vão acabar sendo presa dos outros peixes e servir de alimentos para eles. Por isso que eles acompanham as moreias, né? Porque as moreias também não são muito boazinhas assim, elas assustam. E aí os peixinhos acabam fugindo e servindo de alimento para os outros peixes que estão ao redor. Muito bem. Eu pedi a você, na página 36 e 37, que fizesse uma pesquisa. Só que como nós estamos no isolamento social e lá na escola também não tem animal, eu pedi a você, substituindo, que você procurasse um animalzinho. Poderia ser até um animalzinho lá da sua casa, não tem problema não, tá? Ou na internet, porque na escola também não tem. Como a gente não pode fazer, você vai buscar, tá? Um animalzinho para você fazer em casa, se você tiver. Se caso você não tiver, você pode pesquisar algum da internet que você queira, tá bom? Vamos ver o que está falando o nosso mascote. Existem animais em quase todos os ambientes do nosso planeta. Nessa atividade, você e seu grupo vão investigar os animais que podem ser encontrados na escola, ou aí na sua casa, ou na pesquisa na internet, tá? Para isso, vocês devem visitar diversos ambientes, só que nós não podemos visitar, nós estamos em isolamento social. Por isso que eu mudei, em vez de ser na escola, vai ser na sua casa ou na internet, tá? Você vai pesquisar, registrem quais foram os animais observados, a aparência deles e o local onde eles foram encontrados. Então, você vai, vamos supor que você está olhando seu cachorro em casa. Como que você conseguiu o seu cachorrinho? Ele foi de doação, teve cria na sua casa, você ganhou de alguém, você comprou em algum lugar. Como que é a aparência dele? Se o corpo é coberto de pelo, que cor que ele é, qual a característica que ele tem, se ele tem alguma pinta diferente, alguma coisa diferente, alguma característica diferente, ok? Você vai marcar a hora que você observou, para você colocar. Procure animais no chão, nas paredes, o animal que você tem. Bacana, não tem problema nenhum. Você vai pesquisar sobre eles sem tocar neles, observando simplesmente e anotando, tá? Você vai chamar um adulto se você precisar de alguma ideia, de alguma palavrinha difícil que você precise. Ao avistar esse animal, você vai pôr o nome dele, tá? Você põe a espécie, por exemplo, cachorro, depois o nome dele que você chama o cachorro, tá? Depois, como que é a aparência dele? Se ele é grande, pequeno, se ele tem pelo, se ele não tem pelo, se ele tem pinta, se ele não tem, alguma característica. Você pode desenhá-lo, como pode fotografá-lo. Se você tirar na internet, você pode imprimir a foto, não tem problema nenhum, tá? Se você tiver a foto do seu cachorrinho, você pode bater a foto, não tem problema não. E você vai anotar como você conseguiu, igual eu já falei. Se foi doação, se foi alguém que te deu, se foi cria na sua casa, se mamãe comprou, como que você conseguiu ele? Combinado? Você vai fazer uma observação durante 3 dias. Você observa como ele se alimenta, como ele fica durante o dia, quais são os comportamentos que ele tem. Quando escuta um barulho, o que ele faz, se tem algum estímulo, alguma coisa diferente que ele possa fazer durante 3 dias. Depois, nós vamos fazer o relatório no caderno mesmo de ciências, sem problema. E aí, quando a gente voltar, a gente troca ideia, porque às vezes tem colegas que não têm animais em casa. E ele pode, por exemplo, se um dia querer ter um animalzinho, com as informações que você passou, ele pode querer ter o mesmo animal que você tenha. E aí você pode ajudá-lo a entender melhor o animal, ok? Então faça direitinho o registro e a gente vai compartilhar isso em breve, combinado?
Um grande beijo para você e até a próxima, meu amor!